Olá, mulheres abençoadas! Estamos aqui para mais um estudo. Eu me chamo Andréia Lima, sou candidata ao ministério e líder de mulheres da Igreja Metodista Livre de Vila Moraes. Chegamos a mais um capítulo do nosso estudo do livro O Fruto. E hoje nós estamos no capítulo 7, onde nós vamos falar sobre a amabilidade. Confesso para vocês que este tema, esta característica do fruto do Espírito me fez ir mais a fundo em pesquisar algumas coisas sobre a amabilidade. Porque muitos podem confundir a amabilidade com o amor, com falas, com sentimentos, e a amabilidade não é isso. Então, vamos falar um pouco mais detalhado neste vídeo e junto com você nós vamos estudar para que nós possamos crescer e aprender um pouco mais. Antes de nós iniciarmos isso, já aproveita e segue as nossas redes sociais, caso você não tenha seguido, encaminhe para outras mulheres, para outras pessoas, para que este conteúdo chegue em mais pessoas, para que elas possam crescer também, assim como nós temos crescido juntos no decorrer dessas semanas. Vamos falar sobre o nosso livro? Existe uma frase que diz assim: amor é a raiz, amabilidade é a prática do amor, por Samuel Wagner. E essa frase, ela faz muito sentido. O amor é a raiz de tudo. O amor é aquilo que ajuda a sustentar, mas a amabilidade é a ação, é a prática do amor. E ao falarmos sobre o amor como fruto do Espírito, também dizemos que a amabilidade é amor na prática. Faz sentido isso para você? Você consegue perceber que o amor, a gente pode dizer que nós amamos, nós sentimos, nós queremos a pessoa por perto, mas eu tenho praticado esse amor referente às pessoas, referente àquilo que está à minha volta. As minhas ações estão demonstrando o amor. Então isso é a amabilidade. João, ele era conhecido como o apóstolo amável, carinhoso. E nós podemos ver em 1 João 3,18 que fala assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Aqui é um convite para nós, como cristãs, a demonstrar esse amor pelos outros por meio de ações concretas, por meio de ações que as pessoas entendam que aquilo é amor. Isso me fez refletir sobre as 5 linguagens do amor. Por quê? Porque me fez lembrar sobre a minha linguagem do amor. A minha linguagem do amor, ela é atos de serviço. Eu não sou de abraçar, eu não sou de falar, mas eu sou de demonstrar a pessoa como que eu gosto dela. Então, se eu te sirvo muito bem na minha casa, se você se senta à mesa comigo e eu faço uma comida, eu procuro fazer aquilo que a pessoa gosta. E se eu faço isso, eu estou demonstrando o meu amor. Eu não estou dizendo que eu amo aquela pessoa, mas eu estou demonstrando o meu amor. Então a minha linguagem do amor é atos do serviço. E essa característica me fez ver isso, me fez olhar assim e realmente pensar e falar: puxa, eu tenho praticado de fato a amabilidade? Mas não somente as pessoas que têm essa característica como atos de serviço das 5 linguagens do amor é que precisa demonstrar e agir e colocar em prática a amabilidade. Todos nós, como cristãos, devemos colocar isso em prática. Ou seja, pode ser mais difícil para algumas pessoas colocar a amabilidade em prática, demonstrar o amor, porque depende muito da característica, da forma como aquela pessoa é, da forma que ela foi criada também. Muitas vezes não agimos, não fazemos algumas coisas porque carregamos coisas de formas que fomos criadas. Então a amabilidade é isso, colocar o amor em prática. E você tem colocado o amor que Cristo derramou sobre a sua vida em prática? A amabilidade, como um do fruto do Espírito, como uma das características, significa tratar os outros com bondade, respeito e amor. É uma virtude isso, que se manifesta quando alguém se procura com uma necessidade ou um sentimento pelo próximo, oferecendo para aquela pessoa o apoio. A amabilidade é uma característica essencial do fruto do Espírito. Conforme nós vimos lá em Gálatas, nós temos estudado todo esse período em Gálatas 5, do 22 ao 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas não há lei. Como cristãos que somos, nós devemos entender que a amabilidade não é apenas uma gentileza superficial, não é apenas
é você querer demonstrar algo, colocar uma prática assim muito rápida na vida da pessoa que se percebe que é algo superficialmente, mas é algo profundo, porque é algo que expressa o amor de Deus. Demonstrar a amabilidade colocando na prática é expressar o amor de Deus através das nossas vidas. Então, se nós formos olhar, explorar profundamente o fruto da amabilidade, o seu significado bíblico e como que ele se manifesta na nossa vida cristã, nós vamos ver que a amabilidade, a palavra amabilidade no Novo Testamento, quando ela foi traduzida do grego, ela significa gentileza, bondade e benevolência. Essa virtude, ela envolve tratar os outros com consideração, respeito e compaixão. A amabilidade, ela reflete o caráter de Deus. Puxa, ela reflete o caráter de Deus? Eu tenho refletido o caráter de Deus através das minhas práticas e ações? E se nós formos ver, lá no Salmo 145, descreve, Deus como amoroso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor. A amabilidade é como reflexo do amor de Deus. Ou seja, o amor que Deus entregou por nós, o amor que Deus tem por nós, ela reflete através das nossas vidas. Então, é um reflexo do amor de Deus, a amabilidade. A amabilidade, ela é a expressão prática do amor de Deus. Deus não só nos amou, mas ele entregou o seu filho naquela cruz. Ele entregou como uma prática. Foi uma prática de amor, foi uma entrega. E a graça dele foi derramada sobre nós. Em Efésios 4:32, Paulo, quando ele nos exorta, ele fala assim: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. A amabilidade, ela flui do nosso entendimento do perdão e da graça que recebemos de Deus. Quando nós experimentamos o amor de Deus, somos capacitados a mostrar essa mesma amabilidade pelos outros. E pensando nisso, podemos falar e pensar sobre a fé sem obra é morta. Fazer o bem é recompensador. É necessário fazer o bem e é elogiado por Jesus. O Senhor, ele se agrada quando fazemos o bem. No entanto, muitas pessoas acabam acreditando que é o suficiente para herdar uma vida eterna. E pensando nisso, investes tempo, dinheiro, em ações, em atitudes, a fim de garantirem o seu espaço na eternidade. Porém, a salvação não se adquire por obras, conforme está escrito em Efésios. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não se vem das obras, para que ninguém se glorie. As nossas boas ações não compram a salvação, porque a salvação é por meio de graça e ela é gratuita, porque é um dom de Deus. Tanto a fé quanto as obras têm o seu valor diante de Deus, quando nós praticamos na perspectiva do reino. Então não é somente praticar para demonstrar uma ação querendo demonstrar a minha fé, tendo somente uma ação, tendo a prática da amabilidade, mas não entendendo o real sentido do amor de Deus e daquilo que deve refletir de nós. A prática da amabilidade, confesso para você, e acredito que pode ser um desafio também para você, ela é desafiadora, com toda certeza. Transformar pessoas e situações. E se você for ver, nós devemos dizer e pensar que ela é o respeito e sem fazer acepção de pessoas. Presentear, tratar com cortesia e proximidade promove essas conexões muito importante na vida das pessoas. Quando nós vamos praticar a amabilidade, eu não devo praticar a amabilidade somente com aqueles que estão à minha volta, somente com as pessoas que eu amo, somente com as pessoas que eu gosto, mas eu devo praticar
a amabilidade sem fazer acepção de pessoas. Eu devo praticar da mesma forma como o Senhor, Ele fez por nós e Ele se entregou por nós naquela cruz. É algo parecido com o que ensinamos às crianças, quando nós queremos ensinar elas com as palavrinhas mágicas, com licença, por favor, obrigada. Aos olhos das crianças, essas palavras parecem abrir portas, porque elas percebem que quando elas são gentis, quando elas praticam essas palavras, elas conseguem transformar inúmeras situações. Ninguém quer ficar do lado de uma criança mal educada, que não tem respeito. Então, quando nós ensinamos isso para as crianças, é como se abrisse portas. E a prática da amabilidade é abrir portas para demonstrar o amor de Cristo através das nossas vidas. Que nós possamos ser o reflexo de Cristo, colocando em prática o amor que Ele entregou por nós. Ele entregou o amor e ela é uma raiz, ela nos aprofunda, ela nos alicerça. E eu preciso exercer este amor através da amabilidade, praticando. Pensando nisso, vamos frutificar, vamos ter um exercício para nós praticarmos melhor ainda e pensarmos que talvez seja a hora de rever algumas atitudes em relação àquelas pessoas do nosso convívio. E pensando nisso, nas linhas, pense agora num papel com várias linhas e abaixo eu quero que você anote 3 nomes de pessoas e o que você fará para demonstrar a amabilidade para com essas pessoas. Então você vai descrever aí o nome da pessoa e embaixo o que vou fazer. 2 pontinhos. O nome pelo menos de 3 pessoas. Então vamos lá. 1, 2, 3. 3 linhas, 3 pessoas, para que você possa praticar a amabilidade de vocês, para que possa ser conhecido o amor de Cristo através de vocês. Então você nessa prática, pensa comigo, o Espírito Santo, ele precisa nos expor e nos submeter a ele. Assim como disse nesta frase, eu quero que você agora exponha hoje. Se exponha ao Senhor, se coloque diante dele, ore ao Senhor e fala: Senhor, aonde eu preciso colocar em prática este amor que o Senhor tem por mim? Como que eu posso exercer até mesmo para as pessoas que não são tão próximas de mim? Eu não quero exercer algo superficial, mas eu quero exercer e ser o reflexo do seu amor na vida das pessoas através da prática da amabilidade. Que você possa ter este tempo de reflexão, que você não deixe de fazer essa atividade, de colocar essas 3 pessoas e orar ao Senhor. Que o Senhor possa te ajudar a praticar a amabilidade, não somente para essas pessoas, para essas 3 pessoas que você está escolhendo, mas no decorrer dos seus dias, que o reflexo de Deus possa ser transmitido através da sua vida e que você possa ser grandemente abençoado e que você possa abençoar muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.